Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. Os pontos de hoje são pontos 253 e 256, o dogma trinitário à luz da revelação. Bom, gente boa, esses pontos são uma reflexão com a fundamentação bíblica do dogma trinitário. Então, estamos dando mais um passo. Então, o estudo de hoje, ele vai ainda dentro do dogma da Santíssima Trindade, nos vai fazer olhar para a Sagrada Escritura. Então, ponto 253. O ponto 253, ele vai nos convidar a entender valores que já vêm sendo revelados desde o início da revelação no Antigo Testamento. 253. A Trindade é una. Nós não confessamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Na Trindade consubstancial, as pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo mesmo que o Filho. O Filho é aquilo mesmo que o Pai. E o Pai e o Filho aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, o único Deus por natureza. Cada uma das três pessoas é esta realidade. E essa realidade quer dizer a substância, a essência, a natureza divina. O ponto 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são meros nomes que designam modalidades do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si, pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. Ponto 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras. Uma vez que não divide a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referenciam umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo a ambos. Quando falamos dessas três pessoas, consideramos as relações respectivas. Cremos, todavia, numa só natureza ou substância. Com efeito, neles, tudo é um, onde não há a oposição da relação. Por causa dessa unidade, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. E o Filho está todo no Pai, no Espírito Santo, e o Espírito Santo está todo no Pai e todo no Filho. São Gregório, ponto 256. São Gregório Nazianzo, também chamado o Teólogo, confia aos catecúmenos de Constantinopla o seguinte resumo da fé. Antes de mais nada, guardai-me esse bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que, daqui a instantes, eu vou mergulhar-vos nas águas e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protetora e toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e potência, uma nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, sem grau superior que eleve, nem grau inferior que rebaixe. É de três infinitos a infinita conaturalidade. Deus integralmente,
cada um considerado em si mesmo, Deus os três considerando juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Mal começo a pensar na Trindade, logo a unidade, sou reconduzido. Que maravilhoso isso, hein? Bah! Mas para entender isso, gente, para entender essa realidade, é necessário estar disposto a vivê-la. Esse é o grande mistério da catequese. A catequese sem vivência é inócua. A fundamentação real dessa argumentação, ela vai nos chamar para um lugar muito, muito importante. O mistério da fé, o mistério da vida cristã. De maneira orgânica e precisa, os elementos fundamentais do dogma trinitário são desenvolvidos à luz da revelação e formulados pelo magistério da Igreja ao longo dos séculos. Se olharmos para a doutrina, ela vai dizer isso: a unidade da essência divina. Há um só Deus, três pessoas distintas e consubstanciais: Pai, Filho e Espírito Santo. Catecismo 253. Distinção real de pessoas. Cada pessoa divina é distinta pela relação de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. Ponto 254 do Catecismo da Igreja Católica. Revelação recíproca entre as pessoas. A distinção está nas relações e não na diferença de substância ou de grau. Catecismo da Igreja Católica 255. É sintetizado assim: síntese espiritual da fé trinitária. São Gregório de Nazianzeno expressa poeticamente a profundidade do mistério. Ele é mistagógico. Ele mostra com palavras simples que, ao mergulhar nas águas do batismo, somos mergulhados em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E como aquela água tem H2O. H2O. Nós não vemos essa relação. Só vemos água. Claro que não é próprio, porque aqui nós temos dois componentes espirituais e um componente físico e na lógica química. Mas se a química consegue nos dar algo que é, por que nós... a química pode nos dar algo que, sendo três, é um só? É água. É água. Mas essa aqui precisa um pouquinho, eu entendo que precisa um pouquinho mais de conhecimento para trabalhar dentro da sala de catequese. Mas é essa a lógica. Então, quando São Gregório de Nazianzo dizia que eles mergulhavam naquela água, eles mergulhavam em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em cada uma das suas pessoas, mas numa única divindade. E é por isso que eu sou chamado a ser pai, eu sou chamado a ser filho, mas eu sou chamado a ser presença de amor em todas as vezes que sou chamado. Santíssima Trindade, embora não explicitamente nomeada no Antigo Testamento, é revelada progressivamente. E esse é o tema do nosso estudo de hoje. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa frase ela já deu muito pano para manga dos nossos exegetas, dos nossos pregadores. É uma alusão à pluralidade de Deus. É uma alusão. Façamos o homem à nossa igreja. Por que o autor bíblico não disse: farei o homem à minha imagem? Façamos o homem à nossa imagem. E para quem olha para o texto em hebraico, é isso que está lá. É isso que está lá. Mateus 28:19. E depois de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a forma trinitária.
João 1:14. E aqui eu vou sintetizar. Dentro de João 1:14, o verbo é Deus e está com Deus. Distingue-se o Pai e o Filho na mesma divindade. João 14:16-17. Jesus promete o envio do Paráclito, o Espírito Santo, uma terceira pessoa divina. A presença. Eis que estarei convosco até o final dos tempos. Ele vos revelará tudo. Um novo Paráclito. Dentro da tradição patrística, todos esses temas, todas essas citações bíblicas que acabei de colocar, são trabalhadas por homens muito sábios. Santo Atanásio, na obra contra os arianos, que era uma heresia da sua época, defende a consubstancialidade do Filho com o Pai e o Filho é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isso foi para onde? Concílio de Nicéia. Santo Agostinho, no De Trinitate, analisa a Trindade a partir da imagem da alma humana, memória, inteligência e vontade. Memória, inteligência e vontade. Cada uma é distinta. A inteligência compreende, a vontade decide, a memória absorve, guarda. Mas sem a inteligência não há memória, nem vontade. Sem a vontade não há direcionamento da memória, nem da inteligência. E sem memória, nada do que foi feito se mantém. Eu posso pensar no que eu quiser, mas se eu não tiver memória, eu não capto aquilo que eu entendi. E aquilo que eu entendi, sem memória, não direciona a minha vontade. O que eu fiz ontem, terei que fazer de novo, e de novo, e de novo. Essas três capacidades, uma só alma. É a analogia da unidade na distinção. Ou seja, a alma humana tem memória, inteligência e vontade. A memória humana tem memória, a alma humana tem memória, inteligência e vontade. É muito profundo isso que Santo Agostinho diz. E por outro lado é tão simples, que dá para explicar para uma criança através de um pequeno discurso. São Gregório de Nazianzo, ele expressa com profundidade espiritual: mal começo a pensar na Trindade, logo a unidade sou reconduzido. Quando eu começo a pensar no Pai, eu lembro do Filho e os percebo pelo Espírito. É isso que ele disse. Isso que foi dito na Escritura, que foi pensado pelos padres da Igreja, da escolástica, do período patrístico, é trabalhado pelo magistério da Igreja nos concílios. O Concílio de Nicéia define Filho consubstancial ao Pai, homoousios tu patri. Isso por quê? Contra o arianismo. Mesma questão de Santo Atanásio. Concílio de Constantinopla I, 381. Define a divindade do Espírito Santo e consolida a doutrina trinitária. Concílio de Florença, já em 1100 e tantos anos depois, né? Concílio de Florença, 1442, e o Concílio de Latrão, IV, em 1215, reiteram a trindade da pessoa numa só substância. Trindade de pessoas e uma só substância. Isso é muito profundo. Tá? E o Concílio Vaticano II não podia ficar fora, ele reafirma a centralidade. Então, isso é dogma. Isso é o que a Igreja crê, vive e professa. Centralidade da Trindade na vida da Igreja e na liturgia. Então, quando sou chamado a viver como Pai, como Filho e como Espírito. Crio, ensino, protejo, perdoo, redimo, me faço presente, amo. As três ações. É a ação única de Deus, que age em nós, por nós e conosco.
com Cristo, por Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ação de Deus. E aí, a escolástica e os teólogos modernos abraçam este pensamento e dão um rigor filosófico e teológico. Pensam palavras específicas, palavras profundas. São Tomás, na Suma Teológica, ele explora a Trindade neste rigor filosófico teológico. Ele distingue as pessoas pela origem, as ditas processões. Né? Processões do Filho pelo intelecto, verbo, e do Espírito Santo pela vontade, o amor. Hans Urs von Balthasar, alemão, né? Em Glória, ele interpreta a Trindade a partir da revelação do mistério pascal. A revelação do mistério pascal nada mais é que para ele a kenosis do Filho, a revelação. Eu vim fazer a vontade do Pai e vos deixarei um Espírito que vos falará de mim e do Pai, sendo o Espírito. Ratzinger, Papa Bento. A introdução do cristianismo, ele propõe que o ser de Deus é um ser para o outro. O ser de Deus é um ser para o outro, fundado no amor trinitário. Deus é uma relação. O amante, o amado e o amor, que tanto fala Santo Agostinho. E, como disse, tudo isso é vivido pela igreja desde os seus primórdios, desde o seu princípio. Quando a igreja professa Pai, Filho e Espírito Santo na oração litúrgica da Eucarística, quando em qualquer prece, desde uma Ave Maria até uma prece espontânea, nós somos chamados a fazer o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e viver essa realidade. A profissão de fé, ela está estruturada: eu creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Mas eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Essa vivência que é vivida na liturgia, expressada na liturgia, é compreendida na liturgia, presente na liturgia, ela se derrama na vida moral das pessoas. A vida cristã é uma participação, é compartilhada, é aquilo que nos disse o Papa Bento, é ser para o outro. Se a nossa moral não é ser para o outro, não é fazer para o outro, não é viver pelo outro, então, de fato, há alguma coisa na nossa relação que não nos coloca a compreender a Trindade. A vida cristã é uma participação na comunhão trinitária, chamados a viver como filhos no Filho, guiados pelo Espírito por amor ao Pai. A moral cristã é relacional, pois ela nos enraiza em Deus nas nossas próprias relações cotidianas de amor e na catequese. Na catequese, essa Trindade ela é fundamental. Um catequista que não entende essa relação trinitária, ele terá grandes dificuldades de passar, de repassar o conteúdo essencial da fé cristã. Porque vai ficar uma relação manca. O catequista, portanto, ele deve apresentar o mistério como linguagem acessível, mas, acima de tudo, uma linguagem fiel. O modelo da família cristã, da comunidade eclesial, é, em outras questões, reflexo da comunhão trinitária. Então, ali, pai, mãe, o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, e os filhos têm que se sentirem amados. Essa relação que existe, pai, mãe, filhos e o amor que os une. O filho está disposto a dar a vida pelo pai, pela mãe. O pai e a mãe estão dispostos a dar a vida pelos filhos. O mês de agosto, ele trabalha
o mês vocacional, ele trabalha profundamente essas vocações, esses chamados dentro da igreja, né? Os clérigos, os religiosos, os missionários, o pai e a mãe. São vocações que são modelos de Deus, modelos de presença de Deus. E quando são bem vividas, transcendem Deus, onde quer que estejam. Eu posso estar entre muçulmanos, eu posso estar entre... Mas a pessoa vai vivendo isso, ela vai entender que eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu sou expressão do amor de Deus. Dou um exemplo aqui muito bonito, Santa Teresa, a Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que amava num senso que era inquestionável entre aqueles que não compreendiam Cristo, mas compreendiam o amor de Deus nela. E tem a cena do repórter que questiona ela: essa pessoa está morrendo. Você trouxe ele todo sujo, agora está limpando, mas ele vai morrer, você não pode fazer nada por ele. Ela pega as mãos do moribundo, coloca na sua fronte e diz: eu adoro Deus que está em ti. Ela entende a dignidade da divindade, onde a divindade se manifesta. Outra cena de Madre Teresa, queriam expulsar ela de Calcutá. Ela tinha a casa com as suas religiosas e queriam expulsar. Ela pegava as pessoas que... um sistema de castas, né? Um sistema de castas onde a pessoa ela não tem liberdade de evoluir, de fazer... Nasceu pobre, se morreu, nasceu numa casta que é marcada pela pobreza, não pode querer ser outra coisa. Né? Nem o respeito pela dignidade humana de cada um. Essa mulher vive lá. E é muito interessante que as pessoas começaram a reclamar que ela estava convertendo as pessoas à fé cristã, e simplesmente o prefeito de Calcutá disse: eu vou mandar ela embora, vou mandar suas religiosas embora, no momento em que as suas esposas e as suas filhas vierem fazer a obra que elas estão fazendo. Que venham cuidar dos pobres, que venham educar os pobres, que venham alimentar os pobres, que venham limpar os pobres, que venham sepultar os pobres, que venham dar um último ato humano a esses que estão aqui. Quando vocês vierem fazer isso, eu dispenso essas mulheres. Modelo da família cristã é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Modelo da comunidade eclesial: um pai que lidera, uma comunidade disposta a dar a vida uns pelos outros e um espírito que os torna um, que sejam um. É o que... E que amem mais. É o que o Pai quer. Reflexo da comunhão trinitária. É só isso. Viver isso numa comunidade facilita qualquer catequese, facilita qualquer conversão, facilita qualquer vida. Não viver isso impossibilita qualquer caminho de compreensão de que Deus é eterno, bondoso, caridoso, amável e uma relação comigo e contigo. Bom, gente boa, essa é a Escola Teófilos, eu sou o professor Euclides, e esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus, até o próximo ponto.